Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje contando com a participação de Daniel Calazans, Rubens Andrade, Márcio Câmara e sua, que nos acompanha. Deixe logo o seu like, se inscrevam no canal para participar da programação do Globaliza. Bom, senhores, prazer tê-los aqui mais uma vez. Final de outubro, um mês aí repleto, né? Acho que é difícil até pensar temas para o nosso bate-papo, mas é necessário. O tempo tem que ser bem otimizado. Bom, na pré-pauta, vocês sugeriram a gente começar sobre essa questão dos ataques terroristas na França. Eu acho que é um tema muito importante, é um tema global, que não é doméstico. Rubens, sugestão sua, eu queria que você contextualizasse e começasse com a sua opinião sobre essa questão. Bom dia a todos os participantes aqui do canal Globaliza e a você que acompanha aqui mais um Globaliza. É um tema que retorna, né, a nossa pauta e que se tornou aí recorrente, dado aí o curto espaço de tempo do ocorrido há um mês, né, em que 2 pessoas foram feridas em frente do local onde funcionava o jornal Charlie Hebdo, não é isso? Em que as pessoas foram feridas, que se remete, né, ao passado aí, também recente do ataque aí, dos atentados ao semanário francês, em que 12 pessoas foram assassinadas na França após a publicação de charges de um ser humano, né, já não viva há séculos, né, considerado profeta para um determinado setor religioso, mas daí se desdobrou algo que marcou a França, em que no dia seguinte 3 milhões de pessoas estavam nas ruas, reafirmando o fundamental, a laicidade do Estado, tá certo? Ou seja, o Estado não pode ser teocrático, isso foi um avanço da nossa modernidade, né? Não pode estar a serviço de qualquer religião ou qualquer poder religioso, isso está claro, garantido e tudo mais, como de outro lado também não se pode ter também uma islamofobia, ou seja, uma fobia ao Islã ou quem professa a sua fé e a sua crença. Então é um momento delicado, começou o julgamento de setembro em relação aos acusados, tá certo? Desse atentado de Charlie Hebdo. E tivemos também, no dia 16 de outubro desse mês, também a decapitação do professor Samuel Paty, né? Que ele, como professor em sala de aula, enfim, pediu e falou que alunos que se sentissem ofendidos se retirassem, mas ele ia apresentar ali, né, tratando da questão do tema que se tratava. E ele foi atacado próximo à escola, né, numa cidade em torno, periférica, da região metropolitana de Paris, o que provocou também, mais uma vez, mais uma comoção nacional, e agora com esse início, né, inclusive com uma brasileira, soteropolitana, nascida e 19 anos, sai de Salvador para a França, envolvida na arte e na música, também não sobreviveu a essa violência. Então, é um recorte fundamental que nós precisamos relembrar e reafirmar a vida mais do que nunca. O ser humano, ele não tem preço, ele tem valor. E a vida do ser humano também. Então, é um ato que nós vamos estar aqui conversando, essa é a primeira aqui rodada, do quanto é fundamental a preservação e a defesa da vida e os direitos fundamentais do ser humano. Ótimo. Rubens, o tema que você sugeriu, eu acho que é de grande relevo e também traz à tona alguma discussão, inegavelmente, de certa polêmica também, mas eu acho que o Globaliza não se furta a discutir temas caros à sociedade. Então, nós temos agora o presidente francês, Macron, também trazendo aí uma bagagem de discussão em relação ao terrorismo, já trazida na época de Sarkozy, você lembrou muito bem,
da questão do ataque ao periódico, e agora temos ali em frente a Abadia, uma brasileira, uma senhora, 2 decapitadas e mais um clérigo ali também sendo atacado, vitimado. Calazans, será que é uma discussão, religiosidade? Dá também para discutir contra todo um grupo? Será que nós devemos criticar e buscar a punição de uma determinada facção terrorista, ou todos aqueles que professam aquela fé acabam pagando o preço também de uma perseguição do Estado? Como é que fica essa questão também do respeito à religiosidade? Obviamente que não estamos aqui de forma alguma defendendo qualquer tipo de violência, mas esse respeito também à crença, à fé, é um valor que é muito caro. Então, eventualmente, fotos, crônicas, são muito ofensivas, não justificam qualquer tipo de violência. Mas como é que fica a questão do religioso nessa situação? Olá, bem-vindos a todos a bordo, aí o nosso Globaliza, meu amigo Câmara, Márcio, Rubens e mais uma vez o nosso amigo Fábio e aqueles que nos ouvem. Essa semana eu estava refletindo mais uma vez, a reflexão não é a primeira vez que eu faço, sobre alguns aspectos. Em nada justifica a violência. Para mim, nada justifica a violência. Contudo, há uma provocação da violência. Nós temos eventos aqui no Brasil, por exemplo, eu vou até citar um deles, a Parada Gay, onde nada contra, não vou me posicionar nem contra, nem a favor a Parada Gay, e outros eventos similares no Brasil e fora, onde nós vemos religião e símbolos sendo, de uma forma contundente, muito desrespeitado. E não se faz nada, entendeu? Se eu falar alguma coisa contra uma ideologia, a possibilidade de eu ser atacada é enorme. Mas eles podem atacar o símbolo e fica por isso mesmo. Isso, para mim, não é liberdade de expressão. Ainda que eles tenham as suas opiniões, que eu devo respeitar em todos os sentidos, nós estamos vendo aí no Brasil, mais perto de nós, mas no mundo todo, uma dicotomia. Onde está a liberdade de expressão e o respeito? Esse é um ponto que está sendo levantado. Lá na França, os professores alegando a liberdade de expressão. Mas eu posso, diante da liberdade de expressão, desrespeitar, ofender o meu amigo Fábio ou Câmara? Não, em hipótese alguma. E não concordo com nenhum ato de violência, mas esses grupos radicais, eles entendem que não terão respaldo da sociedade nem da justiça, para que esses equívocos, esses desrespeitos sejam respeitados. Não serão respeitados. Assim sendo, de uma forma não justificada, eles partem para a violência. Então, quem, principalmente os franceses, o jornal que nós vemos, provoca essa turma, tem que estar sujeito aos resultados, com os quais eu não concordo. Então, parece que é uma justiça pelas próprias mãos. Eu acho que eles estão se pagando. Não estou dizendo que eles estão certos. Quem provoca tem que estar sujeito às consequências das provocações, embora eu não concorde. Então, qual é a origem? A origem é os desrespeitos às religiões, às opiniões. Não concordo, mas é uma situação muito complicada para que nós possamos aqui comentar. E fica aí a pergunta aberta. Até que ponto essa provocação justifica as consequências, para mim, indignas, injustificáveis dessa violência toda? Eu acho que a resposta à sua pergunta é fácil, Orlando. Acho que isso é uma unanimidade nossa, né? O respeito à vida, ele é a premissa. É um tema complexo, Câmara, e aí eu coloco você agora também nesse ponto, sem derivar o debate, mas a questão será que de fato, o governo francês está caminhando corretamente em, de certa forma, criminalizar todos aqueles que professam aquela fé? Ou deveria focar esforço tanto no aspecto midiático quanto no aspecto policial em relação àqueles grupos que desafiam a lei, que professam o terror e não professam, aliás, os ensinamentos de Maomé, para aqueles que nele acreditam, não são ligados à violência, são ligados também ao respeito ao próximo, à vida, à dignidade da pessoa humana. Então, esse desvirtuamento do governo francês
pode aumentar a escalada da violência no tempo de pandemia, num tempo onde os lobos solitários podem, inclusive, estar muito organizados para esse tipo de ato, que já está ficando com uma certa triste recorrência na França? Bom dia a todos. Bom dia, Fábio, Rubens, Calazans. Bom dia a todos os nossos participantes que nos assistem. Estou voltando aí depois de um tempinho fora. Bom, eu concordo com vocês três, porque a abertura que o Rubens fez foi assim, sensacional. Até tinha um tom de luto na forma como ele colocou, tom reservado, que eu acho que é isso mesmo. O Calazans, com seu pragmatismo, também fez as observações adequadas quanto à provocação. E a sua provocação, Fábio, também me leva à seguinte análise. Acho realmente que o governo francês foi fraco desde Charles Hebdo lá atrás, em 2015. Eu estava naquele dia na França, vivi aquilo, vi o que foi Paris ser fechada e tal. E aquilo que nós estamos falando de cinco anos atrás, eu acho que houve muita permissividade por parte do governo francês. Evidentemente, tem células terroristas sendo implantadas aos arredores de Paris. Eu mesmo peguei um metrô para ir para uma área bem distante de Paris, senti uma ameaça assim, velada muito grande. É evidente que tem uma célula lá sendo formada. Isso, para mim, está claro, não sou eu estou dizendo, são analistas que eu assisto, mas isso tem 5 anos, então me parece que teve uma fragilidade do governo francês também. A islamofobia ou a cristofobia são realmente patrulhas que geram procedimentos e negacionismos que não podem existir. O Islã, Fábio, você tem toda a razão, ele não é isso. Tanto assim que a gente sempre chamou, desde aqueles ataques anteriores, passando até para o Estado Islâmico agora, atual, chamavam eles de fundamentalista, como se fosse o fundamento daquela religião, mas não é isso que passava. Fundamentalista seria um radical. Está até errado, que fundamentalista está no fundamento. Mas não era assim que se transmitia aquela palavra. Transmitia-se erradamente como sendo um radical. Ora, se é um radical, não está no fundamento, está na margem. Então, existe isso realmente, né? Uma exorbitância aí de querer aplicar regras do Islã que não existem no seu fundamento. Eu acho também que tem uma política de fronteiras muito liberal na França. Ela permite essas organizações, elas se organizam. Nesse ataque que o Rubens colocou, resumiu, teve uma ordem, como se fosse um decreto, assassine aquela pessoa. E assassinaram brutalmente em Paris. Então, tem espaço para o governo atuar ali, não tenho dúvida. Agora, a sociedade, ela está assim, ela está muito dividida, né? Tem essas patrulhas ideológicas, patrulhas religiosas, toda hora eclode uma consequência dessas patrulhas em Paris, nos Estados Unidos, no Brasil. Isso é um câncer da sociedade, a sociedade nunca foi assim. Eu vou dar um exemplo meu. Eu nasci e fui criado na Tijuca, um bairro de classe média, que é aqui do Rio de Janeiro, muita presença de militar naquele bairro, desembargadores, alguns empresários. Era um bairro até chique naquela época, chamava-se de Zona Sul da Zona Norte. Vou permitir essa poesia aí a todos. E eu era de classe média, mas no final da minha rua, que era uma rua de ladeira, aliás, a rua onde morou o Nelson Piquet, quando ele fala na Saboia, é a Saboia Lima, essa rua. Lá no final tinha uma comunidade, a gente jogava bola com eles, ia ao Maracanã juntos, ia às festinhas juntos. Não existia esse apartheid que tem agora, que é até um termo antigo, né? Enfim, eu acho que isso também é consequência disso, de uma permissão que a França acaba oferecendo a esses marginais e criminosos, e acho que a França tem que tomar uma decisão agora e fechar, como os Estados Unidos fez com a época das Torres Gêmeas, que foi uma falha absurda da sua inteligência lá, e o país se fechou realmente a isso. Acho que a França tem que
fazer isso agora, senão a gente vai ter um avanço nesses atos terroristas que estavam um pouco calmos e escondidos, mas a gente percebe que o sentimento sempre esteve ali presente. Bom, Rubens, a gente tem uma discussão até um pouco mais profunda, um tecido social denso e que merece uma análise na questão. A França tem as suas várias inconsistências sociais, muitas zonas de pobreza, uma abertura, como o Márcio falou, de fronteiras, talvez fruto também de ser um país, historicamente, que teve lá atrás uma abrangência colonial expansionista, então também deixou suas marcas, até no próprio Oriente. Como é que fica a postura do governo francês e acho que talvez o apoio, acho que a manifestação dos demais países do mundo sobre esse momento? Vamos, obviamente, condenar o terror, mas não condenar o Islã? Fábio, primeiro contextualizar, né? Porque também essa história das religiões, né? Não estamos falando da fé e crença, traz uma história triste para a humanidade, tá? Em nome de Deus, em nome da fé, em nome dos líderes religiosos, matou, torturou, perseguiu, inquiriu, ou então chegou à loucura que nós tivemos aqui na América do Sul do Jim Jones. Ninguém fala isso. Ou então aqui no Chile, do lado, né? O psicopata nazista na ditadura do Pinochet, que montou uma coisa dita para regenerar, e, na verdade, era uma permissividade, centro de tortura, abuso de menores, tudo, enfim, que a Alemanha, hoje em dia, né, até indenizou vítimas aí. Enfim, tantos outros exemplos da história das religiões e da fé, porque você quer mais do que converter, você quer subjugar o outro, tá certo? Então, nós estamos numa longa transição, né? Enfim, vale lembrar isso, lembrar a história de Jesus Cristo, né? Que muitos pregam, mas a história de Cristo na prática, né? Perseguido, condenado, enfim. Pois bem, no caso da França é muito mais delicada a situação. Você fez o recorte colonial, você falou dessa desigualdade profunda, fruto da nossa realidade, que nós vamos amadurecendo e vendo. E vejo o seguinte, muito mais na linha do Piketty, na verdade existem 4 visões dentro da França, que poderia destacar aí, né? Eu chamo os internacionalistas igualitários, né? Que são pró-imigrantes e pró-pobres, os desigualitários, que são pró-imigrantes e pró-ricos, e os nativistas desigualitários, são anti-imigrantes e pró-ricos, e nativistas igualitários, né? Anti-imigrantes e pró-pobres. Pois bem, o que está acontecendo, mais uma vez, é um calendário eleitoral e faz parte de quem está no poder hoje, tirando da bandeira lá da família Le Pen um discurso atrasado, retrógrado, que não vai solucionar, porque nós não estamos falando de algo, algo que é formado, né, chamados lobos solitários, mas o que eu trago aqui hoje, mais do que nunca, é reafirmar a defesa da vida, tá certo? Porque se for favorável ao que eu penso, pode caçar, punir, torturar, massacrar e por aí vai. Então, a gente reafirmar contra a barbárie. Tá? E a barbárie, ela não tem fronteira, ela, né, não tem cor, ela não tem sexo, enfim, ela vai se perpetuando dentro das sociedades num clima de beligerância, porque o outro precisa, segundo o bárbaro, ser submetido e eliminado. E lembrando lá, né, enfim, e o bárbaro pode ser o outro, todo aquele que eu discordo, então eu tenho que submeter. Então, e o outro também. Então, é algo muito delicado e, mais do que nunca, enfim, reafirmar a vida, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, princípios que, se foram colocados em prática ou não, merece de nós a atenção. Conversamos aqui antes do início sobre um fato, né, ocorrido essa semana aqui no Rio de Janeiro, trágico, e aí você vai vendo que não tem as características nenhuma, tá, no chavão que se coloca para que o ser humano, né, pratique atos que violente a vida e o próximo. Então, são questões que merecem muitas reflexões da sociedade, e do povo, do mundo, de modo geral. Interessante, Rubens, que você fez referência a algumas pessoas,
muito danosas na nossa história, líderes religiosos. Mas acho que o grande aspecto é exatamente dissociar esse líder, que em verdade é um líder de seus próprios interesses, e que ele não professa a fé que eventualmente ele precisa. Então, a religião é algo muito mais nobre. É um instrumento para enriquecer, submeter, de poder, tudo menos a fé e a transcendência. Eu não posso criticar toda uma religião, seja ela qual for, de qualquer matriz, em razão do mau exemplo de um líder ou outro líder. Até porque o número de pessoas é muito inferior ao número daqueles que professam a fé. Então, acho que é um ponto nosso aqui, independente da fé de cada um, de nós e também de você que está em casa, é acompanhar o seguinte, é o respeito. É o respeito àquele que tem a liberdade. E aquele que é cristão deve ter a seguinte premissa: se Jesus Cristo deu o livre-arbítrio, quem sou eu para dizer que eu tenho que subjugar alguém para pensar como eu? Que tome suas decisões, que escolha a sua fé. Calazans, fechando esse ciclo, para a gente poder fazer aqui um pequeno intervalo em alguns instantes, começar a ter nossos patrocinadores aqui. Instituto Calazans, eu sei que já é candidato a ser nosso sponsor. Fé, crença, liderança, terrorismo. Esses elementos são interconexos? Mas é complicado você conectar e entender. Em se tratando de princípios cristãos, nós entendemos, né, que Cristo ele deu a vida pela causa e ensinou isso. O cristão ele não mata pela causa, ele morre pela causa. Tanto é que ele deu a própria vida. Ele faz uma referência muito interessante quando faz a comparação no casamento, dizendo que o homem deve amar a mulher de tal maneira que dá a sua própria vida pela esposa. Né? Pedro, numa situação precipitada, ele quis matar um soldado quando veio prender Jesus. Jesus o corrigiu, que não era para pegar a espada e matar. E um outro ponto também, seja qual for a religião, principalmente a cristã, o que ocorre muito é que as intenções do líder, dos líderes e às vezes do liderado, elas se confundem. Muitas vezes as pessoas usam o meio religioso para se enriquecer. Então o líder promete uma riqueza e o liderado ali não tem intenção espiritual nenhuma. Hoje é muito comum isso no Brasil. Não só no Brasil, a chamada teologia da prosperidade. Ainda que não tenhamos nada contra a riqueza, Cristo, em nenhum momento a Bíblia depõe contra a riqueza, mas muitas pessoas têm se valido dos meios religiosos para se enriquecer. Então, as pessoas estão lá na igreja, não com o propósito de se santificar, ter uma vida cristã, não. O líder pede R$1.000, e ela dá R$1.000 com o intuito, não sei com que explicação, ela vai dar R$1.000 com o intuito de receber 10.000 como em troca. Então, desculpa a expressão, eles se merecem. O líder que pede um dinheiro e o liderado que não tem propósito religioso. É claro que em muitas igrejas e religiões há, sim, pessoas honestas e até mesmo simples, que são, desculpa, violadas por esses líderes mal intencionados. E aí nós chegamos a um ponto de difícil conclusão. Eu estou falando de dinheiro, mas isso pode repercutir na violência, em outros hábitos e outros costumes. E aí eu acho muito interessante que a Bíblia deixa bem claro, né, em Oséias 4:6, que o meu povo se corrompe por desconhecer a palavra. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus e Jesus deixou bem claro quais são as regras bíblicas. E as pessoas não leem Bíblia, não conhecem, ou seja, qual for a religião, não conhecem as regras da sua religião e muito menos as normas determinadas por Deus e Jesus Cristo. Aí, como o Rubens falou, a gente vê pessoas tendo atitudes, comportamentos que não tem nada a ver com aquilo que a regra de sua religião preceitua. E aí a gente fica nessa confusão aí, fé, religião. Então, eu acho que conhecer as regras e viver o princípio. E o princípio do cristianismo, da fé, é amar o próximo como a si mesmo. Se assim sendo, ninguém mataria ninguém. Morreria pela causa e não mataria pela causa. É uma interpretação equivocada de muitos líderes mal intencionados e, às vezes, liderados também mal intencionados.
Bom, e para você que está acompanhando o Globaliza, esse tema é interessante, né? O terrorismo não é um fato novo na história da humanidade, mas é um fato que deve sempre gerar a nossa indignação. Eu acho que apresentar a nossa visão de mundo, nossos argumentos, democraticamente, não pode, de forma alguma, fomentar a violência. Deixe seu comentário, interaja, critique, participe. Eu acho que mais do que tudo, a ideia do Globaliza é apresentar os temas, visões dos debatedores, mas trazer o debate para você, para que você participe. Principalmente num tempo de afastamento, temos poucas oportunidades de debate físico, então vamos utilizar essa via remota para interagir. Márcio, realmente a ideia da religião ela acaba se mesclando com um aspecto de justificativa. Justifica alguma coisa? Fábio, não justifica, evidentemente. Essas narrativas todas são, comumente, né, não posso dizer todas, mas a gente percebe que é muito baseado ou no politicamente correto ou numa justificativa que usa a religião e seus profetas, né, seja cristão ou muçulmano, como justificativa. Não justifica. Eu, na verdade, voltando um pouco ao pragmatismo, eu diria que a gente é uma pena ver a França passando por isso. Que vamos lembrar um pouco da geopolítica dos anos 70. Quando você tinha, no pós-guerra, uma divisão do mundo sobre quem, afinal de contas, destruiu o nazismo, dando conta que a União Soviética chegou 15 dias antes a Berlim do que os aliados enfrentaram o dia D, aquela terrível batalha ali na Normandia, e os russos também, eles foram queimando suas plantações e os nazistas chegaram a 40, 80 quilômetros de Moscou, e aí o inverno foi um dos mais rigorosos, né, o de 43, eu acho, 1943, e aí os russos, com equipamentos da Primeira Guerra Mundial ainda, empurrou os nazistas de volta e chegou a Berlim. Então, ali houve uma divisão de quem ganhou a guerra e por aí vai, justificaria ali o muro de Berlim e tudo mais. Então, o mundo tinha uma divisão, Estados Unidos e Rússia, e não norte e sul, e não ricos e pobres. Essa era a divisão daquela época. Um pouco efêmera, porque você tinha outras coisas a serem divididas também. Quem é que era o não alinhado? Chamado de não alinhado, pessoal. Era a França. Não era alinhado nem aos Estados Unidos, não era alinhado nem à Rússia. Isso era espetacular. Você tinha uma força independente, um país democrático, republicano, liberté, égalité, fraternité, republicano, também, digamos, possuidor de bomba atômica. Então, um país importante, grande, não alinhado. E aí, a gente lembra que as reuniões, por exemplo, voltando ainda no tempo dos anos 60, né, quem viu Woodstock, na nossa época de jovem, via os militares jogando aqueles víveres para aquela fazenda lá em Woodstock, sendo vaiados e atiravam pedra nos helicópteros, é porque estava ali em curso a guerra do Vietnã. Em que país se deu digamos, o armistício, né, e a finalização da guerra do Vietnã que permitia, então, os Estados Unidos trazerem de volta as suas forças? Na França. Na França também se deu todas essas reuniões relativas ao apartheid, que se chamava também Estados Unidos e Rússia, e mais recentemente, nessas primeiras guerras de Estados Unidos e o povo muçulmano também foi na França. Agora que a gente vê uma França fraca, frágil, né? Uma pena, porque é um país sempre republicano, muito líder desse tipo de organização política, né? Então, eu vejo isso como uma pena, aquele país que eu admiro, eu tenho ascendente lá. Então, primeira coisa, eu vejo isso. Obviamente, concordo com todos vocês que o uso da religião para fazer um assassinato bárbaro desse é inadmissível. E, mais uma vez, o uso da palavra fundamentalista é para passar uma mensagem que não tem a ver com a filologia dessa palavra. Fundamentalista estaria no fundamento da religião, que não é matar. E aí o pessoal usa como se fosse uma justificativa para os que são bárbaros em relação a esse fundamento, que estão muito firmes, muito acima do que prega essa religião. Então, eu acho que não justifica, não.
Ô, Fábio, eu concordo com vocês com relação a isso. Bom, se o nosso debate encerrasse hoje, com esse tema, já seria muito profundo, dando massa crítica para você de casa pensar, refletir e participar. Mas hoje é dia 31 de outubro de 2020. Na próxima terça-feira, teremos aí a eleição de um dos países que tem uma grande importância global. Então, discutindo ainda esse aspecto geopolítico, eu queria estender o nosso debate por mais 5, 10 minutos, pedindo a você de casa, né, que participe, que vá até o final, para falarmos rapidamente sobre essa chegada, sobre esse sprint final da eleição norte-americana. Calazans, num comentário, num plano rápido, como é que está se desenhando esse final de eleição? E eu queria ouvir o teu palpite. Biden, 9 pontos à frente. Será que Trump tem oportunidade de fazer uma volta por cima triunfal, como fez com Hillary Clinton, ou agora a coisa está um pouco mais difícil? Eu li o livro Ganhar de Lavada, de Adam Scott, da última eleição entre Trump e Hillary. Nesse momento, Hillary estava 4% à frente. Tudo desembocava para que ela ganhasse. No último momento, ele deu uma virada sensacional. Agora, o quadro é um pouco diferente. Biden está na média aí 10% à frente. Alguns estados, né, que tem mais delegados, Biden está à frente. Mas, no último debate, há muitos críticos que consideraram Trump como vencedor. Eu vou dar um palpite. Eu acredito ainda que Trump ganhe esta eleição. Embora não será fácil. Não será, está no limite. Mas, levando-se em consideração a estratégia da última eleição, eu não daria Trump como vencido, embora as suas possibilidades são menores, bem menores do que o seu confronto com Hillary Clinton. É isto. Bom, Câmara, a diferença agora é bem maior em relação ao oponente Trump, que tivemos na última eleição, mas o Trump nunca vendeu barato qualquer disputa que ele participasse, tanto no aspecto empresarial e agora no aspecto político, só que é um momento diferente. Temos uma pandemia, tivemos um enfrentamento caótico dos Estados Unidos ao início, então é que os Estados Unidos lidera o mundo contaminações, tivemos esses eventos trágicos também, racistas, envolvendo assassinato por autoridades policiais a jovens, a senhores negros. E como é que fica a eleição norte-americana nesse sprint final? Você acha que Trump ainda consegue dar a volta por cima? Qual é o seu prognóstico, considerando também, e o Calazans sabe bem disso, e o Rubens, que o sistema norte-americano de eleição é um sistema bem complexo, onde a eleição é indireta. Você vota, mas na verdade você tem que conseguir um número de colégios eleitorais para conseguir a eleição. Qual é a sua perspectiva, Câmara? Olha, Fábio, é isso mesmo, é um sistema complexo, o que desacredita parte dessas pesquisas. O Washington Post, por exemplo, que é opositor ao governo federal lá, está dando 17% de vantagem do Biden sobre Trump. Isso não faz sentido. Lembrem que o Barack Obama, quando ganhou, e era aquela... talvez tenha sido o último democrata estadista mesmo, eu gostava muito dele, talvez se fosse americano teria votado nele, e aquela campanha belíssima deles de Yes, We Can, ele ganhou com, 4% a margem pequena. Eu até fiquei surpreso, achei que ele ia ganhar de lavada. Então eu não acredito muito nessas pesquisas, a exemplo do que aconteceu em 2018 aqui no Brasil. Eu acho que ele tem chance, porque o último debate eu assisti, e eu ouvi analistas ali, eu acho que tem a ver com a nossa atividade empresarial aqui, com a economia, tudo isso, a gente não pode estar distraído desses assuntos, né? Eu achei o Biden muito ruim, ele não consegue concatenar uma frase, gente. Para mim ficou claro isso, eu sou independente, eu sou brasileiro, não sou americano. Então, eu achei que o Trump ganhou mesmo. Não
é porque eu li que acharam que ele ganhou. Eu achei que ele ganhou. Seria também uma aposta muito arriscada do povo americano votar nesse candidato democrata. Os candidatos democratas, muitos são muito bons. Você vê o Kennedy como é que foi. Então, o próprio Barack Obama, e esse não é um bom representante da democracia americana. Então, eu espero que ele vença. Realmente, eu acho, olhando toda a geopolítica melhor para o mundo, tem uma influência da China enorme ali. A gente fica até debatendo qual é a melhor esquerda para os Estados Unidos, a da Rússia ou da China, porque o presidente Donald Trump tem um rabo preso, digamos assim, com o Putin. A gente sabe disso. Mas o candidato Joe Biden tem um rabo preso com a China, e tem vídeos lá, com, enfim, artistas chinesas, desculpe. Então, os dois têm esse rabo preso. E quem ganhar vai ter um pouco a influência desses países ali, ou Rússia ou China. Aí tem uma discussão que eu acho pobre, evidentemente, mas é bom a gente registrar aqui. Qual é a esquerda que você prefere nos Estados Unidos, a da Rússia ou da China? Então, você vê onde estamos, né? Mas eu acho que a pesquisa, o Fábio, ela está muito exagerada. Eu nunca vi isso nos Estados Unidos. O país é dividido entre democrata e republicano. O país é azul e vermelho, muito dividido. E 17% vai ser um fato histórico. Eu não acredito nisso. Bom, Rubens, queria ouvir também a sua opinião. Trump teve aí esse momento, esse colapso na saúde, mas está recuperando-se. E eu acho que o Barack Obama, não sei se por estratégia ou por uma liberdade de partido, mas ele só veio a participar ativamente, apoiando publicamente o Biden agora, no último terço de campanha. Faz diferença agora? Fábio, sempre faz diferença, né? Sempre faz diferença, o apoio do ex-presidente, até porque isso não tem uma tradição dos ex-presidentes se envolverem na eleição, ou como na nossa cultura aqui, que quer ser eternamente ficar na cadeira, entendeu? São os atrasos de cada sociedade em momento histórico. Se for para o palpite, a gente pode chutar aqui à vontade, conforme as pesquisas, ou ficar nas fake news, ou nas falácias que as pessoas inventam em eleição, porque o voto ele tem uma componente forte emocional, né? Principalmente junto às massas, vira aquela coisa de torcida. Mas se a gente for pegar na profundidade, a questão é muito mais complicada. É como os Estados Unidos saem dessas eleições, né? E aí tem análises detalhadas e mais profundas. Não é dividido, não, né? É redivididos, porque essa história binária, né? Nós estamos no século XXI, transcende isso, né? Disputa não está num aspecto binário lá, está no mesmo campo lá. Um pode ser, se quiser, usar essas formas, né, de um mundo que se dissolveu, tá certo? Assim, do ponto de vista dessas barreiras, o Biden e o Trump, né? Enfim, mesmo que o Biden tenha incorporado algumas agendas por conta dessas componentes históricas, mas há algo muito mais profundo que desmistifica a história vendida, e os americanos são bons vendedores, eram até então, né? Enfim, da maior democracia do mundo, porque a gente tem que voltar lá no século XIX. A Lei de Reconstrução de 1867, a Quinta Emenda, permitia efetivamente a participação do ex-escravo negro no processo. Quando eles começam a ganhar e assumir o poder, e lembrando que o Partido Republicano no século XIX era o Partido Progressista, né? O atraso era os democratas. Isso se inverte, né? Principalmente na década de 60 do século XX. É a dinâmica da sociedade. Então, é um processo eleitoral indireto. Por que eu falo depende da eleição? Porque o que ocorreu com a eleição do Bush na Flórida, pararam a contagem de votos, né? Fora não a suspeita de que como você vota e não contar o seu voto, dependendo do estado, se você não botar uma capa, né, um outro envelope em cima do envelope do voto, não é contado, né? Os correios, alguns lugares foram bloqueados. Que democracia é essa? É redesenhar os distritos. Os distritos são redesenhados para favorecer candidato A ou B. Nós estamos vendo agora a captura da Corte Suprema nos Estados Unidos,
que o Obama, por conta dos republicanos, e aí está se rompendo, né, esse respeito mútuo, não indicou no seu último ano, faltando um mês, né, para uma eleição, está indicando agora a Corte Suprema. Isso tem tudo para dar problema. Isso tem tudo para dar problema. Sabe aquele campeonato ganha, mas não leva? E aí fica a massa com a sua torcida e depois se encontra para a pancadaria. Então, é algo extremamente preocupante o que está ocorrendo, né? Vamos ter que esperar, porque pode-se ganhar no voto popular como a Hillary e não levar no colégio eleitoral. Pode-se também parar a contagem quando vê, né? Ou lançar desconfiança do processo que lhe favoreceu quando o eleitor democrata não foi votar em 2016, uma grande parcela, nem os negros, e agora, quando comparece em massa, levantar suspeita. Isso é muito ruim, isso é antipedagógico, isso é antidemocrático, isso é caminho para o autoritarismo, isso é um caminho de um atraso da construção histórica de luta das colônias, dos americanos, dos imigrantes que construíram essa nação, enfim, que se coloca aí no momento. Não vou entrar aqui em detalhes, doutrina Monroe, não sei mais o que, enfim, mas quem sabe não é a vitória do Biden, é isso que você colocar aí, então, mas é a derrota do Trump que vai fazer diferença para o continente americano e para o mundo, não é a vitória do outro. Em política tem isso também, tá, gente? Muito obrigado. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Como havia antecipado, esse último bloco seria um bloco mais curto. Eu quero que vocês façam a saudação final, e aí, tema livre, façam a conclusão, que vocês acharem conveniente, não tem aqui um direcionamento. Fiquem muito à vontade. Calazans, agradeço a você, começo, te dou a palavra inicialmente. Quero mais uma vez agradecer ao Fábio Antes, o Globaliza, e que os ouvintes possam não chegar à conclusão de nenhum desses dois assuntos, mas trabalhar na interpretação, nos meios, nas circunstâncias que levam essas atitudes. O modo de pensar é muito importante neste momento, e que utilize desses dois tópicos para que você possa desenvolver não a sua conclusão, mas o seu pensamento. Muito obrigado a todos. Agradeço, Rubens. Agradeço a sua participação uma vez mais, sempre uma crítica, um olhar histórico, um olhar no ser humano. Suas considerações finais. Para não estender muito, já esse é um programa longo, é um tema infindável, né? Agradecer o convite a você, aos demais participantes, o Márcio, o Calazans aqui nesse programa, e vamos esperar aí na próxima, já que o nosso próximo programa tem 2 semanas, para uma análise mais detalhada desses resultados aí, que foi o último tema que nós abordamos aqui. Então, bom dia a todos, uma boa semana e muito obrigado, Fábio, pelo convite. Aceito a sugestão de pauta. Vamos agora ter um presidente eleito. Bom, se não houver nenhum processo, se não houver judicialização, teremos um presidente eleito nos Estados Unidos e podemos analisar o que será da América e o que esperar da relação América-Brasil com o futuro presidente. Márcio, também agradecendo, bem-vindo de volta aí, a sua ausência foi sentida, faz muita falta. Eu também agradecer e pedir as suas considerações finais. Tá certo. Bom, eu me despeço só fazendo aqui um registro de que acho que o mundo está passando por uma situação limítrofe, mundialmente, cada uma com as suas características, né? Essa questão da eleição americana, que todos nós pontuamos, tudo que nós todos falamos aqui, deixa um sentimento assim, de que algo está para ser rompido, né? O Rubens colocou isso muito bem. Então, tem a França passando por um problema lá, quando historicamente ela sempre foi a solução, eu dei alguns exemplos aqui. O Brasil também está numa situação assim. Eu acho que a gente está vivendo não sei se a pandemia é a causadora disso, acho que não, isso já vem antes, mas deixando uma mensagem para que a gente, que o conflito acelere a solução, né? Essa é uma frase corporativa e a gente acha que pode ser que esse conflito todo, que hoje incomoda e faz a gente gastar um tempo enorme aqui, acabe sendo um acelerador da solução para todos. Bom, muito obrigado de novo a vocês, fiquei feliz em encontrá-los, estou de volta
E um abraço a todos que nos assistem, um bom final de semana e um bom feriado a todos. Bom, agradeço a todos de forma conjunta, agradeço a você que nos acompanhou. Deixe o seu like, comente, compartilhe. Até a próxima.